Remo anunciou uma contratação de peso. Iago Pikachu vai reforçar o clube azulino em 2026 e mais um reforço já foi contratado e outros sendo ventilados. Flamengo não desiste de Caio Jorge. Gabigol mais próximo do Santos. Curitiba sonha com John Kennedy. Atlético Paranaense sonha com Bruno Rodrigues. Vamos falar de Botafogo, de Sport, de Fluminense, Santos, Cruzeiro, Flamengo. É agora o mercado torcedorismo, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Primeiro dia do ano, não deixa de se inscrever nesse canal. Todo santo dia a gente atualiza as principais movimentações do mercado e os campeonatos já vão começar agora em janeiro, hein? Copinha já vai começar, vou falar sobre Copinha, não deixa de se inscrever no canal para ficar antenado em tudo do futebol brasileiro. Vamos começar pela notícia do dia, talvez, né? Flamengo faz nova proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge e inclui Cebolinha. Valor total do negócio gira em 32 milhões de euros. Cara, quando eu li essa matéria, eu pensei assim, cara, o Flamengo tá pedindo pra passar vergonha no mercado, né? Porque o Cruzeiro já tinha dito que só aceita 50 milhões de euros. E a proposta anterior do Flamengo, segundo aqui até o próprio Globoesporte.com, a proposta anterior havia sido de 30 milhões de euros, tá? Havia sido de 30 milhões de euros a primeira proposta. A primeira oferta foi de 30 milhões de euros, sem envolver nenhum atleta. E o Cruzeiro recusou. A nova proposta foi de 24 milhões de euros em dinheiro, mais o Cebolinha, que o próprio Flamengo avalia em 8 milhões de euros. Então, daria um total de 32 milhões de euros e o Cruzeiro ainda ficaria com 10% de uma futura venda do Caio Jorge, tá? Totalizando 32 milhões de euros, que dá na casa de 207 milhões de reais. Para uma transação interna, seria a maior transação interna do Brasil, de time brasileiro para time brasileiro. É uma proposta absurdamente alta, mas o Cruzeiro não precisa de dinheiro e já disse que quer 50 milhões. Resultado, já saiu aí, Cruzeiro recusa a nova proposta do Flamengo. Time mineiro aceita envolver jogadores na negociação, mas não quer ceder atacante por um valor total menor do que 50 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo vai ter que colocar na mesa mais 18 milhões de euros se quiser levar o Caio Jorge. Ou adicionar mais jogadores que cumpram esse valor, né, esse requisito dos 50 milhões de euros totais, né? Então, o Cruzeiro recusou essa proposta do Flamengo, que totalizaria ali 32 milhões de euros. Flamengo, estão faltando 18 milhões de euros para o Flamengo contratar o Caio Jorge. Dinheiro, o Flamengo já disse que tem, né? Que tem 1 bilhão para gastar aí de reais, né? Mas, pô, cara, tu gastar... Se você tem 1 bilhão de orçamento pro ano, vamos supor, o orçamento do Flamengo é 1 bilhão. Tu gastar 1/3 desse orçamento do ano inteiro com um jogador, me parece um pouco imprudente, né? Vai que, pô, o Caio Jorge é muito bom, mas vai que ele se machuca. Tá sujeito a isso, né? Então, assim, tu gastar 1/3 do teu orçamento inteiro com um jogador, me parece algo temerário. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa negociação, mas o Flamengo parece não desistir e agora parece aquele negócio de quem tem o maior, né? Se é que você me entende. O Cruzeiro querendo mostrar que tem o maior, o Flamengo querendo mostrar que tem o maior banco, né? Vamos ver. Mas essa negociação vai perdurar, essa novela. E ainda falando de Cruzeiro, o Cruzeiro encaminhou a contratação de Chico da Costa, né? Ex-Mirassol, se destacou aí no Mirassol, muita gente querendo o Chico da Costa e o Cruzeiro parece que levou, apresentou uma proposta de compra já ali ao Cerro Porteño. Na verdade, cara, aqui nessa matéria, quando eu li, tá assim, ó. Apresentou uma proposta de compra ao Cerro Porteño por 1 ano, com opção de ampliar em mais 1. Então, aqui eu não sei se é realmente de compra ou de empréstimo por 1 ano, porque tá meio estranho, né? Você vai comprar um jogador e assinar um contrato de 1 ano, com opção de ampliar por mais 1. O clube tem um acerto alinhado com o jogador e considera conversas bem avançadas com o time paraguai. A expectativa é que o desfecho ocorra nos próximos dias. Informação divulgada inicialmente por César Merlo. Chico da Costa, de 30 anos, defendeu o Mirassol nessa temporada, disputou 20 jogos e marcou 6 gols. Bom, a informação que se tem é que é definitivamente proposta de compra com um contrato de 1 ano. Mas isso aqui tá meio mal escrito, né? Guilherme Macedo, que escreveu lá de Belo Horizonte. Pode ter sido um erro de digitação aqui, tá meio mal escrito, né? O clube apresentou uma proposta de compra ao Cerro Porteño por 1 ano, com opção de ampliar por mais 1. Vai ver, é isso mesmo. Vai ver 1 ano de contrato com gatilhos para renovar automaticamente. E o investimento não é tão alto assim, então é meio que uma aposta no mercado que o Cruzeiro faz. Um jogador que foi bem,
na última temporada o Cruzeiro traz para compor elenco, tá? Muita gente falando, já é para perder o Caio Jorge, tá maluco, né? Tu vai repor o Caio Jorge com o Chico da Costa, com todo respeito a você, Chicão, não tem como, né? Caio Jorge é jogador de seleção brasileira. E o Cruzeiro também anunciou a contratação de Matheus Cunha, ex-Flamengo, assinou contrato até 2028 com o Cruzeiro, então ele é o segundo reforço concretizado, né? Teve o Villarreal ali, que é aquele garoto do Mundial Sub-20 que veio para o Cruzeiro. O contrato com o Flamengo se encerrou, né? Então ele veio de graça ali, o Cruzeiro só pagou luvas e vai pagar o contrato do Matheus Cunha, que chegou a fazer jogos como titular do Flamengo, né? Mas nunca se firmou. E sobre Gabigol, né? Agora pulando do Cruzeiro para o Santos, é meio que os dois ali, né? Gabigol do Cruzeiro para o Santos, as negociações avançaram para um empréstimo ao Santos. Então a conversa entre os clubes evoluiu e a vontade do atacante está pesando na negociação, tá? Empréstimo de 1 ano, seria assim, tá? Então o Gabigol ficaria emprestado ao Santos por 1 ano. O Peixe tá tentando formas de pagar Gabigol, né? Não tá com muito espaço, ele tem ali os vencimentos que são acima de 2,5 milhões. O custo total do Gabigol contando luvas é acima de 3 milhões lá no Cruzeiro. O Santos não tem como arcar com esse salário integralmente. Então, a probabilidade é divisão salarial. Cruzeiro paga metade, Santos paga a outra metade. Assim, não fica tão pesado para o Cruzeiro e não fica tão pesado para o Santos. E o Cruzeiro consegue aliviar um pouco a sua folha salarial. Porque, meu irmão, metade do salário do Gabigol, vamos de custo de 3 milhões por mês. Metade disso você abre um espaço de 1,5 milhão na sua folha salarial, né? Então, você com 1,5 milhão você consegue trazer um jogador de elite, né? Um salário de elite para reforçar o seu elenco, já que o Gabigol não foi bem no Cruzeiro, é banco no Cruzeiro, 1,5 milhão, 2,5 milhões então é salário de titular, né? Então seria bom para todo mundo. Santos pagaria um valor alto, na verdade pro Santos é a pior das hipóteses, né? Até porque o Gabigol tá em baixa na carreira. O Santos vai investir muito alto num atleta que não está bem, mas reforça bem o seu elenco, é indiscutível uma boa contratação pro Santos, ele gosta, ele é identificado com o Santos, revelado lá, e chega pra somar no Santos, né? Então acaba sendo bom para as três partes. O Gabigol vai ser titular, vai para um clube onde ele é amado, o Santos ganha um bom reforço e o Cruzeiro abre espaço na sua folha salarial. A negociação ainda não está concretizada, é uma negociação difícil, mas está caminhando para um final feliz, meu camarada. No Remo, ídolo do Paysandu assina com o Remo. Iago Pikachu, um reforço de peso, tá? Assina com o Remo, tá? Então, tem até aqui atravessou o Almirante, né? Atravessou a rua, porque é mais ou menos, é na mesma rua, né? Paysandu e Remo ficam na mesma rua, os clubes. E aí, agora, o Iago Pikachu atravessou ali a rua e está no Remo, tá? Então, o Iago Pikachu reforça o Remo. Ele atuou por 5 temporadas no Fortaleza, onde ele foi muito bem, tá? E agora ele fecha com o Remo para a Série A. É um baita de um reforço, tá? Um reforço de peso. Eu já tinha falado com vocês aqui no canal que isso só ia ser anunciado realmente no dia 1º. Olha aqui, ó. A matéria saiu dia 1º de janeiro, meia-noite, no primeiro minuto de 2026, né? Então, estavam só esperando o contrato do Iago Pikachu se encerrar com Fortaleza. A negociação já estava fechada, a gente falou sobre isso aqui no canal. E agora ele vai reforçar o Remo. É o principal reforço até agora, mas o Remo continua se movimentando. Ele oficializou uma negociação para contratar o boliviano Miguelito, destaque do América Mineiro na Série B do ano passado. Miguelito pertence ao Santos, tá? Então, é um dos nomes que interessa ao clube do Remo. O executivo de futebol Marcos Braz já fez contato com os representantes do jogador e recebeu o sinal verde para o envio de uma proposta formal. O Santos já foi procurado pelo Remo também, tá? Já disse ao Santos que tem interesse em contar com o jogador, já falei que ele pertence ao Santos nesse momento. Apesar do avanço nas conversas iniciais, é um negócio complexo, tá? O Miguelito estava emprestado ao América Mineiro, se destacou, aumentou bastante a visibilidade do Miguelito, que foi ali um dos artilheiros das eliminatórias para a Copa do Mundo pela Bolívia, tá? O Santos pediu o retorno dele, disse que contaria com ele, e a diretoria do Santos, né, já disse que não está interessada em liberar ele novamente por empréstimo. Como ele está valorizado no mercado, deve estar custando um valorzinho meio desagradável nesse momento para o Remo, tá?
O Remo não descarta ali uma investida financeira, dependendo dos valores a serem cobrados pelo Santos, mas a proposta inicial deve ser por empréstimo, tá? Miguelito na temporada participou de 25 jogos, marcou 7 gols e 5 assistências. Excelentes números na Série B. Miguelito é um cara que tá crescendo na carreira, né? Um cara de valor individual bom, seria uma boa contratação para a Série A também, mas é uma negociação complicada que o Remo está tentando para a próxima temporada, mas está pensando alto, né? O Remo está pensando alto. Outro reforço que chega no Remo é o lateral do Grêmio por empréstimo, lateral direito João Lucas, 27 anos, emprestado ao Remo pelo Grêmio. João Lucas foi a primeira contratação do Grêmio para 2025, mas não foi bem, só fez 20 jogos pelo Grêmio, um gol marcado ao longo da temporada, também teve muitas lesões musculares nessa temporada que passou, tem contrato até o final de 2027, então ainda tem mais 2 anos de contrato com o Grêmio e um desses anos vai passar com o Remo, tá? Informação divulgada por Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Então, mais um reforço chegando ao Remo, o lateral direito João Lucas, o Remo que está começando a se empolgar no mercado, né? Inclusive o Ceará pediu uma compensação financeira, né? O Remo sondou o Ceará para contratar o Marlon, um zagueiro que foi bem na Série A, tá? Um zagueiro alto, rápido, bom passe. Então o Remo é um cara já também com moral em Série A, acostumado a disputar a Série A. Então o Remo tá procurando esses jogadores que estão mais acostumados em disputar Série A em 2026, mas o Ceará não aceita, tá? Liberar o jogador sem uma compensação financeira, tá? Tem contrato com o Ceará até o final dessa temporada. Não vai ser um preço muito alto para liberar o Marlon, tá? Tem mais um ano de contrato. Se o Remo esperar mais 6 meses, pode assinar. O Remo ou qualquer clube, né? Se esperar mais 6 meses, pode assinar um pré-contrato de forma gratuita com o Marlon. Então, não vai ser uma compensação financeira alta, mas o Ceará também não é trouxa, vai querer um dinheirinho para liberar um jogador que tem contrato, né? Então, o Remo, essa aqui é uma negociação que deve fluir mais tranquilamente, tá? O Marlon, acredito que seja uma negociação que se encaminhe para um final feliz para a torcida do Remo, tá? Então, o Remo muito envolvido no mercado, com uma contratação gigante como o Pikachu e atrás de jogadores muito fortes como o próprio Miguelito, tá? E já fechou também aí com o João Lucas para a temporada 2026. No Botafogo, meus camaradas, a situação é a seguinte: David Ricardo já recebeu uma proposta do Torino, tá? O Botafogo recusou a primeira proposta, era uma opção de empréstimo, né? Era uma proposta de empréstimo com opção de compra, o Botafogo não gostou, mas o Torino não desiste, tá? Do David Ricardo. O Botafogo pagou $1.800.000 para o Ceará na temporada do ano passado. Ele ainda é um jogador jovem, então o Botafogo obviamente vai querer render dinheiro com o David Ricardo, que é um bom zagueiro, tá? Um bom zagueiro, foi muito bem na Série B de 2024 e na Série A ele foi muito acionado, né? O Botafogo conviveu com muitas lesões na zaga e ele foi muito acionado. Correspondeu. Sempre que ele foi chamado ali, ele correspondeu. Botafogo agora está com transfer ban, né? A gente falou sobre... Botafogo anunciou ali no dia 30 que tinha conseguido negociar a situação do transfer ban, mas não negociou nada. Tanto o United foi na FIFA e impôs um transfer ban para cima do Botafogo. O Botafogo está impedido de registrar seus novos contratados, tá? Porém, o Botafogo tem ali tranquilidade de que vai conseguir levantar esse transfer ban ainda na primeira semana do ano. E por isso o grande foco do Botafogo no mercado é o volante Medina. A gente já falou sobre ele aqui. E o Wallace Davi do Fluminense. A gente vai falar sobre isso. O Wallace Davi, garoto de 18 anos do Fluminense, ainda joga no sub-20 do Fluminense, né? Às vezes treina com profissional, mas joga no sub-20. Então, o argentino, que é alvo do Botafogo desde a temporada 2025, quando ainda estava no Boca Juniors, se destacou nessa temporada no Estudiantes, campeão argentino, e o Botafogo gosta muito do Medina, tá? Agentes pagaram do próprio bolso a multa do Medina com Boca para que ele fosse ao Estudiantes, mas não ficaram felizes com a valorização financeira do jogador, mesmo com o título argentino e da Supercopa em 2025. Ou seja, mesmo com o atleta... O que a gente está envolvido aqui? Vamos explicar a situação. Os agentes, os empresários do Medina quiseram colocar ele no Estudiantes, mas o Estudiantes não tinha dinheiro para pagar a multa ao Boca. O que os empresários fizeram? Eles mesmo pagaram a multa ao Boca Juniors. Fala assim, não, vamos botar no Estudiantes que o Estudiantes vai jogar Libertadores, ele vai se valorizar. Cara, o Estudiantes foi bem, foi até quartas de final de Libertadores, foi campeão argentino, mas é futebol argentino, né, cara? Então ele não se valorizou muito.
Não se valorizou muito. Então os agentes fizeram o quê? Ofereceram ao Botafogo, porque entendem que no Brasil os holofotes são maiores, né? Então o Clube Carioca gostou do atleta, já tá há um bom tempo atrás dele, mas ainda não conseguiu concretizar essa negociação, mas vai ser o alvo do Botafogo. O segundo plano é o Wallace Davi, jogador joia do Fluminense, volante, 18 anos. O Botafogo já fez uma proposta ao Fluminense, o Fluminense não aceitou, pensou em envolver o Marlon Freitas, tá? Na negociação pelo Wallace, mas o Marlon Freitas preferiu ir para o Palmeiras e as tratativas ainda estão acontecendo pelo Wallace Davi. O que pode acontecer, meu camarada? O Fluminense, agora falando de Fluminense, faz consulta por Savarino. Ou seja, Fluminense, meia atende um dos desejos de Zubeldia para o setor, que é um jogador que possa jogar tanto pelas pontas quanto pelo meio. Savarino jogou assim no Botafogo, tanto pelas pontas quanto pelo meio. Jogador de 29 anos, foi destaque em 2024, em 2025 não foi uma boa temporada do Savarino, mas o Fluminense ainda assim tem interesse. O Botafogo vê como um jogador importante e identificado, mas o clube está passando por um momento financeiro difícil e vê com bons olhos uma boa proposta para negociar o venezuelano. Ninguém aqui no Globoesporte.com ou em qualquer outra fonte de jornalística, né, que a gente possa consultar, ninguém está falando na possibilidade de envolver Savarino por uma negociação do Wallace Davi. Uma coisa independe da outra. Eu também não tenho essa informação. Sempre digo para vocês, isso que eu vou falar agora é uma análise minha. Acredito eu que, como o Botafogo tem esse interesse no Wallace Davi e o Fluminense no Savarino, pode ser que haja uma negociação envolvendo esses dois atletas. Ou não, podem ser negociações independentes também. Mas pode ser que esses dois atletas sejam envolvidos. E assim, na minha opinião, o Savarino é um bom jogador. Agora, você negociar uma joia, que é o Wallace Davi, um garoto que tem um potencial absurdo, por um cara já com 29 anos, já consolidado e que tem pouco poder de revenda, é a cara de um negócio que o Fluminense faria. Não me passa por um negócio muito inteligente. A menos que lá dentro do Fluminense saiba-se que o Wallace Davi provavelmente não vai florescer tanto assim, né? Não vai dar um salto absurdo na carreira. Mas me parece uma negociação pouco inteligente, tá? Uma joia por um cara já numa reta final. Não tá na reta final de carreira ainda não, mas caminhando para uma reta final de carreira, que é o Savarino. Não tenho essa informação de que é um pelo outro, mas acho que pode existir e isso me deixa com medo, tá? Falando agora do Fluminense também, né? Uma notícia que o Fluminense assinou com a Puma e esse é o novo uniforme do Fluminense. Achei muito bonito, eu sou tricolor, vou ter que comprar essa camisa, né? A primeira camisa da Puma, eu gosto de gola V. E essa é a camisa branca da Puma, gostei também, tá? Tá bem bonito, eu gosto da Puma, é uma boa fornecedora de material esportivo. O Fluminense dá um salto, né? O Fluminense estava com a Umbro, agora passa para uma das três gigantes, né? É Adidas, Nike e Puma, as três gigantes de material esportivo do mundo. E o Fluminense agora vai para Puma, também gostei aí dessas camisas, tá? O Coritiba está negociando com o volante Fernando Sobral. Quando a gente estava falando sobre possíveis vendas dos clubes que foram rebaixados, o Fernando Sobral era um que eu sempre destacava, tá? Jogador de 31 anos que pertence ao Cuiabá, deve fechar com o Coxa por empréstimo, uma boa contratação. Cara, o Coritiba nesse momento pra mim tá sendo o melhor time no mercado, tá? Ainda é um time que veio da Série B, mas tá cirúrgico, tá trazendo excelentes jogadores. Pode dar errado? Pode, mas cara, o Coxa tá fazendo excelentes contratações. Proposta do Coxa é por empréstimo até o fim de 2026 com opção de compra fixada em $1.100.000, 6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Sobral. Informação também de Vene Casagrande. Vene Casagrande está trabalhando muito nessa janela aí. O Fernando Sobral, que foi muito bem, tá? Foi muito bem no Ceará. É um volante muito moderno, gosto dele, um cara muito experiente, acostumado a jogar em Série A. Seria uma excelente contratação para o Coritiba. Eu tô sempre aprovando as contratações do Coritiba, tá? Outra contratação possível, né? O Coritiba mostrou interesse em John Kennedy. Você, torcedor do Coxa, aprova John Kennedy nessa temporada? Um jovem do Fluminense que não foi também. Gabriel Amaral foi quem trouxe essa informação, essas novidades aí. De acordo com Gabriel Amaral, o JK recebeu sondagem de clubes brasileiros, mas o Coritiba foi o mais incisivo nessa sondagem. Ainda não passou de uma sondagem esse interesse, tá? O que eu posso dizer sobre John Kennedy? Um cara de muito talento, assim, mas muito talento mesmo, muito bom jogador, mas tá em baixa na carreira, tá? Desde 2023, provavelmente você lembra do John Kennedy naquela Libertadores que o Fluminense ganhou, que ele foi uma máquina. Em 24 ele não foi bem.
Foi emprestado ao Pachuca do México, voltou com 6 meses, voltou ao Fluminense, não foi bem também nesses 6 meses que jogou no Fluminense. E assim, o cara tá muito interessado na carreira nesse momento, pediu pra voltar mais cedo, vai se representar no dia 2 de janeiro, amanhã, no Fluminense. Ele quer começar essa temporada muito bem, mas é um atleta que quer ficar no Fluminense. Já recebeu outras propostas. O Shakhtar fez uma proposta de 6 milhões de euros no meio de 2025. O Fluminense aceitou, ele não aceitou. Então, a dificuldade é tirar John Kennedy do Fluminense porque ele não quer. Ele tem contrato com o Fluminense por mais 2, 3 anos aí. E o Curitiba monitora a situação de John Kennedy. Caso ele perca muito espaço nesse primeiro semestre, podemos ver John Kennedy pintando no Curitiba num possível segundo semestre aí dessa temporada. Está no radar do Coxa. Cara, o John Kennedy pega no meu coração, né? Ídolo não é ídolo do Fluminense, né? Mas ele fez o gol do título da Libertadores, né? Então todo torcedor do Fluminense tem um certo carinho por John Kennedy. E a gente quer ver esse moleque voando na carreira, né? Ainda do Curitiba, cara, que é um detalhezinho, tá? Para vocês, torcedores do Atlético e do Curitiba. O Atlético procurou o Breno Lopes antes dele acertar com o Curitiba, tá? Então, o Atlético tentou atravessar as negociações, tá? Ali entre Curitiba e Fortaleza. Então, essa rivalidade se estendeu para as negociações para o mercado da bola, mas o Atlético descartou a contratação por considerar alta a pedida do Fortaleza, 15 milhões de reais, que foi o que o Curitiba pagou. O Curitiba investiu muito alto. E assim, eu vou falar pra você, cara, eu acho que como os valores estão muito inflacionados nessas janelas, né? Esse é o valor do Breno Lopes mesmo, tá? Ele que já passou pelo Atlético Paranaense, né? Ele já esteve lá no início de 2020, não foi muito bem, né? Ele estava emprestado pelo Juventude, time de aspirantes do Atlético, então teve pouco destaque no profissional, mas hoje o Breno Lopes é um jogador muito bom e é muito valorizado no mercado. Acho um valor justo, dado que o mercado tá cobrando hoje em dia, tá? Acho um valor justo, só que o Atlético não quis investir nele, beleza, então não tinha o dinheiro para investir. De umas às duas, acredito que seja mesmo essa situação de não considerar o custo-benefício bom. Mas o fato é que o Atlético tentou atravessar a negociação, mas não teve bala pra desembolsar no cara, hein? Isso aí dá briga, hein? Mas o Atlético está sonhando com o Bruno Rodrigues, mas também até o momento desistiu pelos altos valores envolvidos. O Atlético é um clube saneado financeiramente e não é um clube que faz loucuras, mas também está sonhando com o Bruno Rodrigues, está sondando. Qual é a situação do Bruno Rodrigues, tá? Bruno Rodrigues se destacou no Cruzeiro lá em 2023, se eu não me engano, né? Em 2024 chegou ao Palmeiras, sofreu uma lesão grave, sofreu depois outra lesão grave, foi voltar no fim de 2025, né? Na reta final do segundo semestre, voltou a jogar bola, quase 2 anos parado. Durante essas férias, ele chegou a jogar uma pelada sem o consentimento do Palmeiras. Tomou uma bronca, disseram que ele não joga mais pelo Palmeiras, então ele tá meio que solto no mercado. O Atlético procurou ali, ó, fez uma sondagem, jogador de 28 anos, um dos nomes mais disputados do mercado, vive momento incerto ali no Palmeiras por conta disso que eu te expliquei, mas o Atlético achou ele muito caro. Cara, isso aqui eu vou concordar 100%. Não tem como você investir muito dinheiro no Bruno Rodrigues nesse momento. Por quê? O cara vem de 2 lesões gravíssimas no joelho. Ele vai ter... É um jogador que vai jogar no máximo, estourando 30 jogos nessa temporada. Ele não vai ter uma sequência muito grande nessa temporada. Então, para você investir alto num atleta que não vai ter uma sequência grande, também descartaria, procuraria um cara mais saudável. E as rapidinhas aí para terminar, o Sport encaminhou a contratação de alguns goleiros que estão chegando aí para brigar pela titularidade. Kaique França tá com proposta do Guarani e pode sair, tá? Um mais experiente desejado há anos pelo Sport, Marcelo Carré, ex-Juventude e Estoril. Outro mais jovem, com passagem pelo futebol de Pernambuco, Maicon Clayton, ex-Santa Cruz, defendeu o Portimonense nos últimos 2 meses. Faltam detalhes burocráticos para que esses 2 goleiros fechem aí com o Sport se reforçando para a temporada de 2026 na Série B. O Sport realmente está precisando investir em goleiros, estava sem. E o Internacional oficializou a renovação de contrato com Alan Patrick, chegou a ter sondagens do Fluminense. O camisa 10 ficará no Beira-Rio até 2027, então mais 2 anos de contrato com Alan Patrick, um cara que já está bastante identificado
com o Internacional. Essas são as primeiras informações do ano, mas teremos mais amanhã e depois de amanhã e sempre. Então se inscreve, deixa a curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!